Bom dia, hoje nós vamos apresentar sobre o ensaio de ecotoxicidade com a Cerodafna dúbia e o grupo é composto por mim, Pietra e pelo Vitor. Aqui é o nosso sumário com alguns tópicos que vamos apresentar. Os bioindicadores são organismos ou comunidades biológicas que desempenham um papel crucial no monitoramento da saúde dos ambientes naturais. Eles nos ajudam a detectar mudanças no ambiente, especialmente aquelas causadas por atividades humanas. Eles são escolhidos com base em alguns critérios, como a sensibilidade a variações ambientais e a poluentes específicos, fornecendo assim informações valiosas sobre a qualidade do ambiente em que vivem. O uso de espécies de pequeno porte e ciclo de vida não muito longo, como as Cereodaphnes, é ideal para os estudos ecotoxicológicos. Falando um pouco mais sobre as Cereodaphnes dúbia, que também são conhecidas como pulgas d'água, são pequenos crustáceos de água doce que pertencem à família Daphnidae, que é caracterizada por sua estabilidade genética e sensibilidade a uma ampla variação de substâncias. As cereodáfnes são amplamente distribuídas em corpos de água e desempenham um papel crucial nos ecossistemas aquáticos, participando da cadeia alimentar e contribuindo para a ciclagem de nutrientes. A Cerodaphnia dúbia é um microcrustáceo zooplâncton que mede entre 0,8 e 0,9 milímetros. Tem um corpo ovalado e possui de 8 a 10 espinhos anais. Quanto à alimentação, esse crustáceo se alimenta filtrando material orgânico particulado. A ABNT-NBR 13.373 de 2017 define alguns requisitos para o ensaio de avaliação de toxicidade crônica usando a Seriodáfia dúbia. Entre esses requisitos está a água de diluição, que pode ser reconstituída ou natural. O organismo teste, no caso a Seriodáfnia, deve ter menos de 24 horas de idade. Também é importante usar uma substância de referência. E os resultados do ensaio podem ser expressos de várias formas, como CENO, CEO, VC, CEP, de maneira qualitativa, indicando se o efeito é tóxico ou não, além do efeito agudo e outros. Além disso, é necessário realizar primeiro um ensaio preliminar para estabelecer os parâmetros e, em seguida, um ensaio definitivo. Aqui é um quadro resumo dos requisitos que devem ser seguidos para um ensaio de toxicidade. Como, por exemplo, os organismos precisam de um fotoperíodo de 12 a 16 horas de luz, a temperatura deve ser mantida entre 23 e 27 graus Celsius, é necessário trocar completamente a água de cultivo pelo menos uma vez por semana para evitar variações de temperatura superiores a 2 graus Celsius, e além disso, matrizes com idade superior a 21 dias devem ser descartadas, e o fornecimento de alimento deve ser diário. O teste de toxicidade com a Cereodáfnia é utilizado para o monitoramento de descargas de efluentes líquidos industriais e municipais em ambientes aquáticos. E esses testes são utilizados globalmente por agências ambientais. O estudo de caso que a gente trouxe é bioindicador Cereodaphnia dúbia aplicado na avaliação ecotoxicológica da água da bacia do Rio Una. Foram coletadas amostras em 6 subbacias da bacia hidrográfica do Rio Una, cada uma com uma característica distinta. E essas 6 subbacias foram: ponto 1, Rocinha, que apresentava assoreamento, uso inadequado do solo e urbanização. Ponto 2, Ribeirão das Sete Voltas, movimentos de massa e agropastoris. Ponto 3, Antas, assoreamento, mau uso do solo e urbanização. Ponto 4, Mediúna, atividades agropastoris, indústrias e urbanização. Ponto 5, Baixo Una, atividades agropastoris e urbanização. E ponto 6, Itaim, erosão, agropastoris e descarte de esgoto in natura. Sobre o método de coleta, foram coletadas amostras bimensais de março a outubro de 2011 e foram acondicionadas em frascos de polipropileno esterilizáveis e mantidas resfriadas em caixas térmicas protegidas da luz. É válido ressaltar ainda que os ensaios laboratoriais começaram em menos de 3 horas após a coleta, e as amostras para manutenção das culturas do bioindicador foram congeladas até a utilização, sendo descongeladas à temperatura ambiente. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a manutenção das Seriodaphthes em laboratório. Nós teremos indivíduos aqui com uma idade de 6 a 24 horas, um oxigênio dissolvido acima de 5 miligramas por litro, um fotoperíodo de 16 horas de luz, temperatura de 25 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius, pH variando entre 7 a 7,6, uma condutividade
de até 210 microsiemens por centímetro, dureza de 40 a 48 miligramas, e eles serão alimentados diariamente com alga e ração. Já sobre os ensaios ecotoxicológicos, os organismos utilizados nesses ensaios, eles foram cultivados de acordo com as recomendações da ABNT. Foram feitas 10 repetições para cada amostra de água, e em cada amostra nós tínhamos 15 ml de água com um indivíduo de Seriodaphnea dubia. E as amostras elas foram renovadas no terceiro e quinto dias, quando essas amostras foram avaliadas de acordo com a taxa de sobrevivência e a natalidade dos indivíduos. E o teste durou 7 dias, e após esses 7 dias, foi calculado o número médio de jovens por fêmea e foi avaliado também o efeito tóxico na sobrevivência e reprodução desses organismos. Agora nós teremos aqui a toxicidade aguda e a toxicidade crônica. A primeira, ela é avaliada pela comparação da sobrevivência das Seriodaphnias após 48 horas de ensaio com a sobrevivência dos organismos no grupo controle. Ela é considerada aguda quando a sobrevivência é menor que 50% em relação ao grupo controle. Já a toxicidade crônica é medida pela taxa de natalidade desses micro-organismos ao longo de 7 dias, e uma renovação das amostras a cada 48 horas, e também a contagem dos neonatos. E a toxicidade ela é considerada crônica quando a taxa de natalidade no ensaio é inferior a 79% em comparação ao controle. Nós temos também a questão da análise dos parâmetros físico-químicos, que essas análises são realizadas para garantir que os parâmetros não influenciem no comportamento nos organismos e também nos resultados de toxicidade. Nós temos a dureza, o pH, a condutividade elétrica, a pluviosidade e o oxigênio dissolvido. Partindo para os resultados obtidos, iniciando pela toxicidade aguda, não foi detectada toxicidade aguda em nenhuma amostragem dos pontos de coleta. Ou seja, em todos os pontos, né, em todas as amostragens, a morte dos indivíduos foi menor que 50%. Ou seja, a taxa de sobrevivência foi maior que 50%. No entanto, em relação agora à toxicidade crônica, como nós podemos ver em todos os gráficos aí, foi identificada a toxicidade crônica em todos os pontos analisados. É, Tendo destaque aqui para o rio Rocinha, que é o ponto 1, que apresentou a maior toxicidade crônica. Já o rio Itaim, que é o ponto 6, ele teve toxicidade crônica em uma análise, possivelmente devido ao despejo de esgoto doméstico, o que pode aumentar a fecundidade dos organismos. Indo agora aqui para a dureza, nos pontos 2 e 3 apenas, ocorreu uma correlação negativa entre dureza da água e a natalidade das Seriodaphnias, o que sugere que a dureza pode ter impactado negativamente na reprodução nessa região. Já o pH, os valores foram similares entre os 6 pontos analisados, só que apenas no rio 1, no rio Rocinha, que houve uma correlação negativa com a natalidade dos micro-organismos. E a condutividade elétrica não foi verificada nenhuma correlação significativa com a reprodução. Já o oxigênio dissolvido, ele variou de 5 a 13 miligramas por litro, estando dentro dos limites recomendados e garantindo assim a sobrevivência das Seriodaphnias e explicando correlações positivas com a natalidade nos pontos 2 e 4. Por fim, a pluviosidade não foi detectada correlação significativa com a natalidade das Seriodaphnias em nenhum dos pontos amostrais, mas aqui a gente abre um adendo, que ela não teve correlação devido ao baixo índice pluviométrico durante as coletas. Partindo agora para a conclusão, nós temos que durante todo o período de amostragem, a bacia do rio Una ela não apresentou toxicidade aguda, porém, assim como já foi visto por nós, todas as subbacias elas registraram toxicidade crônica em pelo menos uma amostragem, o que ressalta a necessidade de implementar programas de gerenciamento ambiental para identificar possíveis fontes de poluição. Por fim, tratando agora das Seriodaphnias, esses micro-organismos eles se demonstraram eficazes como um bioindicador da qualidade da água, o que pode sugerir, né, a sua utilização em monitoramento ambiental de sistemas aquáticos dulcícolas, ou seja, onde não há presença de salinidade. E, além disso,
ela demonstrou ser um bioindicador sensível e confiável para o monitoramento ecotoxicológico, que é o que a gente busca, né? E para finalizar, nós temos as nossas referências e muito obrigado pela atenção.